boa tarde, boa noite. Olá, alunas, alunos, os nossos pacientes, colegas de profissão. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no Instagram e ao mesmo tempo estou gravando para o nosso canal Cardiomotion no YouTube. Lá no YouTube vocês vão encontrar uma série de vídeos que nós fizemos falando sobre o que é o biofeedback de HRV, o que é o Cardiomotion, como você pode utilizar na sua prática clínica. Enfim, se você é terapeuta, se você é um educador, se você estuda, usa o biofeedback de HRV em seus atendimentos clínicos ou na sala de aula, convido vocês para verem os nossos vídeos no YouTube. Lá você vai encontrar vídeo falando sobre tratamento de asma, depressão, o uso do biofeedback em esporte de alta performance, ansiedade, hipertensão arterial, ansiedade e estresse em mulheres grávidas, em funções executivas, uso do biofeedback em crianças e adolescentes. Enfim, tem uma série de informações que a gente quer levar para vocês como sendo um complemento dos nossos cursos. Os nossos cursos de biofeedback são bastante completos, mas assim mesmo a gente completa com outras informações como essas que estão indo hoje aqui no Instagram e também no YouTube. Muito bem, hoje nós vamos complementar um pouco mais, eu diria assim, porque não tem fim esses estudos, sobre o biofeedback na redução de estresse em crianças e adolescentes portadores de doenças crônicas. As crianças e adolescentes portadores de doenças crônicas normalmente sofrem muito de estresse porque piora muito a qualidade de vida, isso é a sua condição de vida mesmo, né? Isso pode inclusive ajudar a piorar a patologia. Então, o título desse trabalho eu estou lendo aqui na tela do computador para não perder uma vírgula para vocês. Alguns módulos de biofeedback periféricos no tratamento de doenças crônicas em crianças, que eu já explico o título já. Então esse trabalho foi feito por duas pessoas, por Nada Zorzik, ela me desculpe o nome dela, e a Pop Jordan. Essa Pop Jordan tem vários trabalhos escritos sobre biofeedback, tem pelo menos uns 5, 6 trabalhos escritos, incluindo um livro que ela publicou sobre o uso de biofeedback. Elas são do Macedonian Academy, elas são do Macedonian Academy of Science and Arts e da University Children's Hospital. Eles são da República da Macedônia do Norte. Esse trabalho está publicado no Journal of Education and Culture Studies, volume 2, número 1, 2018. Então é bem fresquinho. Antes eu quero falar um pouquinho sobre esses dois pesquisadores. Essas duas pesquisadoras, na realidade são duas mulheres, toda essa pesquisa foi feita na República da Macedônia do Norte. Muita gente não conhece ainda a Macedônia do Norte, mas ela é localizada na Península Balcânica, ao sudoeste da Europa. É um dos estados sucessores da antiga Iugoslávia, da qual declarou independência em 1991 e tornou-se membro das Organizações das Nações Unidas em 1993. Então é um país relativamente recente, em que tem uma linha de pesquisa muito forte, e esse especificamente é sobre crianças e adolescentes. Ok, esse trabalho não é tão extenso quanto os outros, espero que eu cumpra num prazo menor, talvez em 20 minutos, mas vou começar pelo resumo, depois eu entro nos detalhes. No resumo ela fala, esse artigo fala, a terapia de biofeedback é um tratamento não medicamentoso. Isso é muito importante, é não medicamentoso, é um autocontrole, um autoajuste dos nossos sistemas internos, no qual os pacientes aprendem a controlar processos corporais, que normalmente são involuntários. Então, alguns processos corporais são involuntários, a gente aprende a trabalhar com esses processos, ou seja, eles não são tão involuntários assim.
Por exemplo, tensão muscular, pressão arterial ou frequência cardíaca. Nesse artigo, os autores apresentam resultados obtidos com respostas eletrodérmicas e biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca aplicados como terapia adjuvante em pacientes pediátricos crônicos. Essa resposta eletrodérmica, para fazer esse tipo de avaliação, você coloca um eletrodo num dedo, outro eletrodo no outro dedo e mede a resistência elétrica que tem na pele. Conforme a pessoa transpira, a condutividade elétrica da pele aumenta, então aumenta a corrente elétrica. Então você vê, na realidade, a resistência diminuindo, a resistência elétrica da pele diminuindo. E quem faz esse comando é o sistema nervoso autônomo. Quando o simpático está muito ativo, você começa a transpirar. E aí você mede a passagem da corrente elétrica pelo suor. O suor tem cloreto de sódio, o cloreto de sódio é um condutor, em solução é um condutor, então você aumenta a condutividade elétrica da pele ou diminui a resistência, a resistividade. Muito bem. Então, continuando. E a variabilidade da frequência cardíaca, acho que você já conhece, quem segue nosso canal, é a medida do intervalo entre batimentos cardíacos consecutivos. Então, eu tenho uma sístole, outra sístole, outra sístole, outra sístole. Eu faço a medição do intervalo entre essas sístoles. Depois tem todo um cálculo que analisa como estão esses intervalos. E o CardioEmotion é um desses tipos de biofeedback. É um biofeedback também chamado biofeedback de HRV, biofeedback cardíaco, biofeedback cardiovascular, biofeedback de ressonância cardiovascular. Então tem vários nomes para definir a mesma coisa. Então o biofeedback CardioEmotion é esse tipo de biofeedback que vai ser comentado aqui nesse trabalho. A metodologia pode ser utilizada em ambientes acadêmicos para redução de estresse em alunos e professores. Então ele comenta não só o uso clínico, mas o uso em sala de aula. E mais no final do trabalho ele fala que lá em Israel foi feito um trabalho muito grande com professores, alunos e as pessoas da área administrativa das escolas, mostrando que é muito importante reduzir o estresse para que haja aprendizagem, né? O grupo avaliado é composto por crianças e adolescentes. Então eles trazem 4 patologias. Uma delas é fibrose cística, em que eles avaliaram 40 pacientes com idade de 17 anos e meio. Aqui eu desvio padrão, que eu não vou falar desse padrão, que não importa no momento, mas são 40 pacientes com idade de 17 anos e meio, então são adolescentes. E a fibrose cística, ela não é muito conhecida assim, aliás, ela é muito prevalente, mas não é todo mundo que conhece essa patologia, então eu vou falar um pouquinho sobre ela. É uma doença genética crônica, então como crônico, ela permanece por muito tempo. Ela afeta basicamente, ela gera proteínas que aumentam a viscosidade do muco. Então o muco fica muito viscoso, pode ficar viscoso até de 30 a 60 vezes mais. Então é uma doença grave que pode atingir até 70 mil pessoas em todo o mundo. Com essas crianças e pode ser crônico, né? E ela produz uma proteína devido a esse gene defeituoso. E faz o corpo produzir esse muco muito espesso, e aí pode atrapalhar não só as vias respiratórias, como a parte digestiva e também o pâncreas. Então é uma doença muito, muito ruim, né? Bom, eu não conheço doença muito boa, mas de qualquer forma, essa entre as ruins é muito ruim. Então ele fala da fibrose cística, fala da asma brônquica com 35 crianças, na realidade, idade média 11 anos e meio, epilepsia, com idade média de 13 anos e meio, são 45 crianças, diabetes mellitus com 30 crianças com idade de 12 anos e meio. Então, todas as crianças estavam extremamente estressadas devido às doenças, e isso faz com que a doença pode até piorar o quadro, mas elas não se sentem, em última análise, bem, né? Óbvio, por causa do estresse também.
Então, o estudo mostrou que o biofeedback periférico é uma ferramenta muito útil para doenças crônicas em crianças. O que ele fala com biofeedback periférico é que você mede a parte do sistema nervoso periférico do corpo. Então, você pode medir temperatura, você pode medir pressão arterial, você pode medir frequência cardíaca, pode medir a condutividade elétrica da pele. E quando ele fala central, é mais aquilo que chama de neurofeedback, que é o eletroencefalograma. Então, ele fala que ambos os métodos, o de EDR, que é o primeiro, que é a condutividade elétrica da pele, mas o HRV, confirmam que mudanças do nível de estresse ocorrem de uma forma muito significativa. Então, essas crianças e adolescentes realmente reduzem muito o estresse fazendo treinamento com biofeedback. Essa terapia não é invasiva, de fácil aplicação, as crianças aceitam com interesse e é econômica. E aqui ele traz, mais uma vez, que a metodologia pode ser utilizada em ambientes acadêmicos para redução de estresse em alunos e professores. Então, essa é uma pequena introdução do que a gente vai comentar agora sobre o trabalho. Então, aqui agora começa a introdução. As doenças que aparecem na infância podem ser divididas em duas formas gerais. As doenças agudas e de curto prazo, como trato respiratório superior, infecções no ouvido, doença gastrointestinal com vômitos e diarreia ou problemas relacionados à lesão. Essas seriam exemplos de doenças agudas, que dão um pico e depois passa. E as doenças agudas com duração de anos e até mesmo ao longo da vida. Então, muitas dessas patologias que nós vamos falar, ela permanece ao longo da vida. Por causa das condições genéticas, as condições herdadas, fatores ambientais ou uma combinação de ambas, né? Genética mais ambientais. A definição de condição crônica compreende basicamente qualquer condição médica que possa durar pelo menos 12 meses e envolver um ou vários órgãos diferentes, com severidades diferentes, o suficiente para exigir cuidados. Cuidados pediátricos especializados e provavelmente algum período de internação em um centro de internação de atenção terciária. As doenças crônicas mais frequentes em crianças na Macedônia, nós estamos falando agora da Macedônia, são diabetes mellitus, fibrose cística, epilepsia, asma, paralisia cerebral e distúrbios no desenvolvimento. A estatística mostra que, na última década, o número de doenças crônicas está aumentando em todo o mundo. Calcula-se que, globalmente, cerca de 13 a 27% das crianças são afetadas por doenças crônicas. Além dos fatores genéticos, a chamada ecologia social da infância cita possíveis fatores para o aumento do número de doenças crônicas, a exposição a níveis mais elevados de estresse tóxico, taxas crescentes de pais ausentes, falta de acolhimento, estilos de vida mais sedentários, uso de televisão e multimídia e dietas de alta caloria com alto teor de gorduras, etc. Então, o nosso modo de viver atual está fazendo muito mal, não só para as crianças, como para a gente também. Nós precisamos prestar atenção nessas condições. E as crianças estão aumentando cada vez mais as doenças crônicas devido a esses fatores. As condições crônicas afetam muito aspectos da vida das crianças, com consequências que perduram até a idade adulta. Então, muitos adultos estão sofrendo de consequências dos problemas quando eram crianças. E a gente vê muito disso aqui na clínica. Quando a gente trabalha a pessoa, por exemplo, em hipnose, a gente vai encontrar vários problemas associados à infância que pode desenvolver problemas de saúde mental e de saúde física mesmo. E aqui estamos falando de doenças crônicas, né? Além disso, a criança diagnosticada com doença médica grave e crônica corre maior risco de desenvolver problemas emocionais que interferem no prognóstico.
Todas as doenças crônicas necessitam de cuidados profissionais altamente especializados, acompanhamento de longo prazo, medicação de alto custo ou intervenções em envolvimento e apoio da família, irmãos e do ambiente em que ela pertence. Então, o objetivo desse trabalho, o objetivo desse artigo é mostrar algumas modalidades terapêuticas adicionais que são muito úteis para superar o nível de estresse em crianças com doenças crônicas. Por essa razão, explicaremos os princípios do biofeedback, bem como os resultados obtidos com a terapia de biofeedback e alguns grupos de doentes crônicos em ambientes pediátricos. Então, ele vai trazer basicamente o trabalho de 2 biofeedbacks, que é o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, que é o tipo do cardiomotion, associado a mais um biofeedback, que é a decondução elétrica da pele, né? Materiais e métodos. Nesse estudo foi avaliado um grupo de crianças com doenças crônicas tratado no Departamento de Psicofisiologia, do Hospital Infantil Universitário na Macedônia, no qual aplicamos o biofeedback periférico como método terapêutico adicional. Então, além dos cuidados normais, eles usavam também o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca e de condutividade elétrica da pele. O grupo avaliado compreende crianças e adolescentes de ambos os sexos. Então, mais uma vez, fibrose cística, asma brônquica, epilepsia, diabetes mellitus. A terapia de biofeedback é um tratamento não medicamentoso no qual os pacientes aprendem a controlar processos corporais que normalmente são involuntários, como tensão muscular, pressão arterial, frequência cardíaca. A modalidade de biofeedback pode ser dividida em sistema nervoso periférico, ele fala da eletromiografia, que normalmente é usado para controle muscular, você coloca sensores no músculo e avalia qual é a força que você tem naquele determinado músculo. Resposta eletrodérmica ou resposta galvânica da pele. Frequência cardíaca, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Temperatura, você consegue mudar a temperatura do teu corpo através de aumentar a irrigação de sangue. Pulso de volume sanguíneo e outros. E o sistema nervoso central, que ele traz como eletroencefalografia, EEG. Bom, as respostas eletrodérmicas ou de condutividade elétrica da pele, EDR, são ligados sensores em torno de 2 dedos, normalmente esses 2 dedos, com eletrodermógrafo, que medem a atividade das glândulas sudoríparas e a quantidade da transpiração na pele, alertando a pessoa para o estado de ansiedade. Então, quando a pessoa está ansiosa, o sistema nervoso autônomo dela, o simpático, está funcionando de uma forma muito intensa, ela tem todas as respostas de luta e fuga, com maior ou menor intensidade. E aí aparece dilatação, a pupila que dilata para você ter um campo de visão maior, você tem aumento da sudorese, você tem aumento da frequência cardíaca, enfim, você tem aumento da pressão arterial, tem uma série de respostas imediatas que o nosso organismo dá no sistema de quando você está com o sistema nervoso simpático acelerado, ou seja, você está ansioso, está estressado, está ainda com medo, está em perigo em última análise. Então ele mede essa transpiração. O potencial e a condutância cutânea são utilizados como parâmetros no biofeedback de EDR. Estão relacionados tanto à excitação simpática quanto à parasimpática. Na realidade, ele mede a excitação simpática. Por diferença, quando você não tem excitação simpática, você volta no parasimpático como consequência da redução do simpático. As alterações da atividade eletrodermal podem ser registradas antes das alterações obtidas pelas técnicas de neuroimagem. Então, quando você coloca a pessoa fazer um escaneamento cerebral, antes que acuse a atividade da amígdala no cérebro, já acusou uma resposta galvânica ou do coração também. Então, essas respostas pelo sistema nervoso autônomo simpático são imediatas, são muito rápidas, e só depois que acusa da imagem. Agora elas falam da variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida da interação contínua entre influências simpáticas e parasimpáticas
na frequência cardíaca, que produz informações sobre a flexibilidade autonômica e representa a capacidade de regulação das respostas emocionais. Então aqui tem várias coisas importantes. Ela representa não só a influência simpática parasimpática, mas tem outros fatores que também influenciam no batimento cardíaco, mas é principalmente simpática parasimpática. Fala sobre flexibilidade autônoma ou autonômica. Se a pessoa não tem essa flexibilidade, se ela tem rigidez autônoma, ou seja, ela não consegue se adaptar a situações adversas, então realmente ela tem um problema seríssimo. Então a variabilidade da frequência cardíaca mede essa flexibilidade autônoma, que representa a capacidade de regulação de respostas emocionais. Então se a pessoa não consegue regular a parte autônoma, quando vem uma informação emocional muito intensa, pode trazer um prejuízo muito sério à pessoa. O biofeedback de HRV é um sistema relativamente simples. É construído para ajudar nas seguintes áreas: mudar intencionalmente para um estado emocional mais positivo, ajudar na melhora de resoluções de problemas emocionais, manter a saúde geral e a resiliência física, transformar o estresse em reações positivas e ajudar a lidar efetivamente com o estresse. Aqui a gente fala em estresse, mas diga-se também ansiedade e etc. Ele traz ainda que supõe-se que uma regulação emocional eficaz é capaz de ajustar respostas fisiológicas a um ambiente em mudança. Então, quando esse ambiente está mudando, nós temos que ter essa capacidade de autorregulagem, senão a gente sofre com essa mudança e a gente sabe que o estresse é uma falta de adaptação a mudanças do ambiente. Isso pode gerar ansiedade, gerar pânico e estresse pós-traumático, e aí vai longe. Muito bem, as sessões de biofeedback foram geralmente baseadas em treinamento dos pacientes em estratégia para diminuir a excitação e manter um tom simpático-parasimpático saudável. Aqui ele vai falar como eles fizeram o procedimento, eles vão trazer um protocolo. Método: após a avaliação inicial, eles fazem a linha de base para saber como é que está a pessoa, fazem uma entrevista com a criança e fazem análise do histórico médico dos dados da criança, entrevista com os pais também. Eles fazem as seguintes sessões: 15 sessões de treinamento. Muitas pessoas me perguntam, quantas sessões de treinamento é necessário? Depende do protocolo que você vai utilizar. Quando é uma pesquisa, normalmente se usa 15, 20 sessões ou 12 sessões, depende. A duração, de 30 a 40 minutos, 2 vezes por semana. Então aqui essas crianças foram submetidas ao seguinte protocolo: 15 sessões de treinamentos, com duração de 30 a 40 minutos, 2 vezes por semana. Durante as sessões, os pacientes estavam sentados em uma cadeira confortável e uma sala tranquila junto com um mediador. É extremamente importante a atitude desse mediador, como ele vai conduzir a sessão, como ele vai fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam protegidas, se sintam acolhidas naquele momento. Isso é muito importante, essa ação do mediador. As instruções dadas aos pacientes foram para sentir-se calmos, relaxar, respirar profundamente, relaxar os músculos do corpo e pensar uma sensação agradável da vida com pessoas que lhes amam. Aqui eu tenho algumas restrições. Se a gente começa a dar muitas informações ao mesmo tempo para o paciente, ele começa a perder o foco. Então, peça para ele qual uma emoção uma situação que você estava muito bem. Ele escolhe a situação. Então, quando ele escolhe aquela situação, ele deve manter essa situação durante todo o processo. Se ele começa a mudar, pensa no cachorro, depois ele pensa na avó, pensa no tio, sei lá, pensa no filho, no pai. Então, ele perde o foco. É extremamente importante manter o foco, manter a concentração, para que as pessoas realmente consigam fazer os exercícios. Então, quanto mais foco, mais concentração, mais direto ele ficar, melhor é. Isso é a nossa prática clínica, fala isso. Se você dá muita alternativa, ele não consegue prestar atenção em nada.
Baseou-se nessas instruções para que nesse conhecimento que o pensamento tem um efeito muito importante, um efeito muito fisiológico muito importante no corpo das pessoas. Então a gente sabe que essa integração corpo-mente é extremamente importante. Nesse caso, a gente deve manter a mente numa situação agradável, numa situação de emoções positivas, para que o corpo também entre nessa mesma ressonância. Nesse estudo, apresentamos nossos resultados obtidos a partir do biofeedback de IDR e da variabilidade da frequência cardíaca. Ele fala dos testes que foram feitos para comprovar, eu não vou entrar em detalhes nesse teste, que são testes de Student, TST de Student, ou análise de variância, ou ANOVA, e assim vai. E o biofeedback de HRV foi aplicado em todos os grupos. Todos esses 4 grupos, as crianças receberam treinamento de 15 sessões de 30 a 40 minutos com o biofeedback de HRV 2 vezes por semana. Detalhes, discussão e conclusões. O quadro biopsicossocial, que reconhece a importância da inter-relação mente-corpo para o desenvolvimento do ser humano, tornou-se relevante para a atenção pediátrica contemporânea. Olha só, então, atualmente, de acordo com esse artigo, está existindo uma atenção maior ao comportamento, a inter-relação corpo-mente, já na atenção pediátrica, não deixar a pessoa separar o que é corpo e o que é mente. Então, trazer essa integração corpo-mente, que é a psicossomática, já desde a criança. Simultaneamente, o biofeedback surgiu como uma técnica moderna de condicionamento operante. Então, todas as técnicas do CardioMotion, por exemplo, trabalham com condicionamento operante. Está relacionado a você ver no computador o que está acontecendo com você e você volitivamente, de uma forma voluntária, alterar esses parâmetros da variabilidade cardíaca. Então, simultaneamente, o biofeedback surgiu como uma técnica moderna de condicionamento operante relacionada ao computador, usando para avaliação terapias para muitos transtornos psicofisiológicos, especialmente os relacionados ao estresse. O estresse é a base de muitas patologias. Se a gente vê as 4 fases do estresse, alerta, resistência, quase exaustão e exaustão, a gente vê principalmente na exaustão que ela é responsável por uma centenas de doenças. Então a gente acha que o estresse, eu vi uma barata, estou estressado, não é assim. O estresse, quando chegar num nível tal que torna-se irreversível, começa a aparecer uma série de problemas, tanto os emocionais ou problemas mentais, quanto os problemas fisiológicos. Então quando ele fala aqui que ele é muito importante no tratamento do estresse, então ele é uma prevenção para que não apareçam demais patologias associadas a isso. Né? Seu objetivo é aumentar, então, o controle voluntário sobre os processos fisiológicos que, de outra forma, estão fora da consciência, utilizando as informações sobre eles na forma de sinais de um sinal externo. Várias abordagens do biofeedback são cada vez mais usadas em todo o mundo como um recurso não farmacêutico e ferramentas econômicas para pesquisa e uso terapêutico. Para a pesquisa, aqui no Brasil, tem várias universidades usando o CardioMotion para pesquisa e usa como terapia complementar integrativa na psicologia, na fisioterapia, em diversas outras situações, né? Em diversas outras profissões, inclusive a hipnose. Um aumento significativo da pesquisa, documentou a eficiência do biofeedback para crianças e adolescentes que manifestam problemas comportamentais, emocionais e cognitivos. Então, o uso do biofeedback para problemas comportamentais, emocionais e cognitivos. Infelizmente, os métodos de biofeedback ainda não são bem conhecidos em ambientes pediátricos. Publicamos em outro artigo nossos resultados obtidos com metodologia de biofeedback para diferentes grupos de transtornos, distúrbios alimentares, distúrbios somatoformes e TDAH.
Os distúrbios somatoformes ou transtornos de sintomas somáticos, que seria aquilo que a gente chama de somatização, são caracterizados por um ou mais sintomas somáticos acompanhados por pensamentos excessivos, sentimentos e atitudes em relação aos sintomas somáticos, com procura significativa de atenção médica, em particular em departamentos de emergência, ou seja, que a pessoa que tem a somatização, a pessoa começa a somatizar a doença que não tem. Então essa autora, ela traz que estudou vários desses sintomas usando o biofeedback. Como conclusão, os autores apontam que o biofeedback periférico é uma ferramenta muito útil para transtornos relacionados ao estresse em crianças e adolescentes. Em pacientes crônicos, a metodologia é bem sucedida na gestão de crianças e adolescentes com estresse. Os autores propõem essa metodologia como coadjuvante para todos os estados crônicos. É uma metodologia não farmacológica, não invasiva, aceitável e de interesse para crianças. As crianças adoram. Aqui na clínica as crianças vêm e, como trabalham com o CardioMotion, eles ficam realmente alucinados com o CardioMotion, né? Eu gosto muito. A metodologia pode ser utilizada em ambientes acadêmicos para a redução de estresse em alunos e professores. A experiência da aplicação da metodologia de biofeedback em ambientes escolares é muito positiva em Israel. Então, Israel está usando muito esse trabalho de biofeedback para reduzir estresse em alunos, professores, bem como em todos os funcionários administrativos. Muito bem, então era esse o trabalho que eu queria trazer para vocês hoje. Só voltando ao nome do título do trabalho, é basicamente alguns módulos de biofeedback periféricos no tratamento de doenças crônicas em crianças. Então são dois artigos, são dois autores, duas autoras na realidade, do Macedonian Academy of Science and Arts e University Children's Hospital, publicado no Journal of Education and Culture Studies, volume 2, número 1, 2018. Bom, nós vamos deixar esse material disponível na internet, no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a gente, entre em contato pelo WhatsApp, que a gente vai dar umas respostas, tá bom? Então, lembrando que nós temos aqui a Clínica Escola, Intelexus Clínica Escola, que nós fazemos atendimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos, com reabilitação cognitiva, hipnose clínica e demais, e principalmente o CardioMotion. Participe de nossas lives, nossos cursos e estamos aí, tá bom? Então, muito obrigado e até mais, pessoal. Até segunda-feira que vem, às 11 horas.